O Ministério Público Federal recomenda que a ANM suspenda esses direitos minerários para lítio no Vale do Jequitinhonha. Ele justifica a questão dos impactos, com esse avanço da mineração naquele local de lítio, os impactos relativos aos quilombolas, povos indígenas, povos originários, evidentemente, e os que ali se colocaram como quilombolas e outros. Então existe essa solicitação, que se suspenda para que se possa discutir isso daí. A mensagem cabe, até aí realmente a reportagem, a evidência realmente ela relata só isso daí. Mas aí devemos entender que, pelo menos para essas áreas indígenas, essas áreas povos originários, muito basicamente, tem as áreas já consolidadas, que você até adentra na FUNAI, consegue coordenadas geográficas sobre tal, identifica onde é que estão as áreas, coloca, identifica quais são as áreas de alcance, as áreas de amortecimento daquelas áreas de influência, e daí coloca ter o direito minerário a ser pleiteado junto à ANM e o licenciamento ambiental aí para proibição ou permissão com as devidas condicionantes para realmente se encaminhar à exploração, a licença de operação via órgão ambiental e portaria de lavra, o registro de licença, que aí não é o caso, para a mineração, o direito minerário, que quem concede o direito minerário é a ANM. Então essa discussão se dá como? Por experiência, a gente tem muito problema em áreas que estão e sendo estudadas para ter esta finalidade no caso, para os povos indígenas, quilombolas e outros, povos originários, questão histórica e tal. Então, não tem como você realmente saber se isso vai ser aprovado, se não vai, e aí fica, o direito minerário como é que fica? Já aconteceram casos também de você ter um direito minerário tipo já há décadas, já ter uma mina funcionando já há mais de 10 anos, E aí começar um estudo, relativo a uma área indígena, tipo 20 anos depois que já até a empresa já tem uma portaria de lavra, que já está consolidada no local, e aí o seu avanço ser restrito relativo a um estudo de uma possibilidade para uma área indígena, que não sei aí se é o caso, evidentemente. Leva a crer a ser baseado em quê? Baseado que uma operação como essa foi apresentado junto ao órgão ambiental, com certeza, o RCA, PCA, o PRAD, e na licença prévia, daí a importância da licença prévia na mineração para o licenciamento ambiental, que é você ver a questão locacional. Identificar todas aquelas variáveis que influenciam diretamente e indiretamente na poligonal que é pleiteada para exploração mineral, para a área, no caso de beneficiamento, para a área do escritório, entender questão de cavas, rejeitos, toda a estrutura, envolta aquela exploração mineral até o produto a ser despachado para fora da mineradora. Então, o que a gente tem que entender? Que isso deve ter sido avaliado, deve ter sido consultado, FUNAI, IFAM, INCRA e tantos outros, os órgãos ambientais, proximidade de reservas, proximidades de recursos hídricos, tanto artificiais como naturais, ver a questão pluviométrica, o impacto hídrico também daquela região, também a questão de vegetação, se houve alguma autorização de supressão para uma compensação vegetal ou não. Então acredite-se na licença prévia, tudo isso foi verificado. Então entende-se, suponho que isso foi visto e foi aferido e estava tudo ok. Então leva-se a crer de que pode ser algo realmente em estudo mais novo. E aí fica essa problemática de que a mineradora ali já está em pronto emprego, operando e avançando dentro da sua poligonal, já licenciada, possivelmente, quase certo, já identificadas essas variáveis naquela época, e ali não existia nenhuma problemática. Então, tem que se entender realmente, tem que se discutir, e aí a gente traz também que sim,
podem haver áreas novas, né? Estudos mais novos, que se identifiquem áreas realmente que precisam de uma proteção dos povos originários. Ninguém é contra isso, evidentemente. Mas também tem que se ver um bom acordo, né? Uma questão de bom senso, né? E entender também muitas vezes que é um direito minerário que naquela época não existia aquela área registrada e foi permitido porque naquela época era permitido. Os estudos indicaram, né? E a consulta à FUNAI, IFAM e qualquer outra agência não foi identificado porque não existia no momento aquela área. Então, se o direito minerário é anterior, como é que a gente pode fazer? E se foi descoberto realmente uma área que existe uma importância, né, para os indígenas, os quilombolas, o que é que seja. Claro que deve ser respeitado, evidentemente, mas tem que ser usado no bom senso junto com o que já estava sendo operado e foi, possivelmente, praticamente certo, autorizado da maneira correta naquela época, né? Então é algo que não tem muita informação. Mas aí a gente traz realmente essas variáveis em que, particularmente, eu tenho muita dificuldade quando vou avaliar uma área, porque eu tenho acesso às áreas que sim, já são consolidadas, de FUNAI, INCRA, IFAM. Então essas áreas eu até consigo identificar, mas consultar, né? Também a gente atualmente já consulta também essas através de ofício, né? Consulta esses entes para termos mais certeza relativa a isso. Daí voltando, a importância da licença prévia, do processo trifásico ao qual a mineração permeia. Então, é importantíssimo ter a licença prévia para justamente dar até segurança realmente à empresa, ao empresariado, de que aquele investimento está calçado, né? Está realmente ancorado em um estudo que se identificou a viabilidade locacional daquele empreendimento. Então acredito que a gente conseguiu aí entender que nessa questão de áreas de FUNAI e quilombola, tem essas áreas que já estão, que já são, e tem áreas que estão em estudo para. O IFAM também tem isso também. Então, como agência, né, muitas vezes a gente tem dificuldade de identificar isso daí. Muitas vezes até a empresa tem dificuldade também de identificar. E muitas vezes até não existe, a empresa está ali, junto ao ANM e junto ao órgão ambiental, correm-se todas as fases até a empresa chegar numa portaria de lavra, uma licença de operação, né, junto ao órgão ambiental, e posteriores depois se inicia um estudo com finalidade, né, e com justiça, evidentemente, de povos originários, indígenas, quilombolas, que seja. E aí a gente chega num choque que o Ministério Público, os entes, os governos, as empresas, as populações têm que ter um bom senso para tentar entender todos os lados e aí se chegar a um ponto em comum em que, né, todos cedam e todos ganhem. Então foi interessante, eu achei essa observação, que é algo que eu constantemente passo nas avaliações e vendo isso daí a gente identifica que é algo que está se tornando bastante comum. Então a gente tem esse cuidado na avaliação das licenças prévias, nós cobramos através de termos de referência, justamente as consultas a IFAM, FUNAI, INCRA e qualquer outros que sejam pertinentes para que a gente identifique a questão locacional e possa realmente conceder a licença ou não conceder a licença e, em concedendo, colocar as devidas condicionantes, né, para que os impactos ambientais negativos possam ser cancelados ou diminuídos ou contornados e retrabalhados com impactos ambientais positivos, através de um plano de controle ambiental, que já seria na fase de licença prévia, e um plano de recuperação de área, ao qual vai dar uma finalidade, né, que vai ser conversada junto ao Estado, empresariado e comunidade, para aquela área ao fim do empreendimento mineiro.